Antes da gente continuar o nosso estudo sobre números complexos, vamos falar um pouquinho sobre a unidade imaginária I. Eu sou o professor Enéas, este é o canal, agora é só praticar. Lembrando que nós estamos aí numa série de vídeos, se você ainda não viu, ao final deve aparecer a playlist, também tem aqui na descrição, só você olhar lá, tem uma sequência para você acompanhar esse estudo. Beleza? Então o número complexo é da forma Z igual a mais BI. Então, essa unidade I, ela tem um contexto histórico, né? Tem algumas interpretações geométricas, e a primeira delas, uma possibilidade, é o que? Esse I, ele é a raiz de menos 1, beleza? Então, por um absurdo, né? Assim, se a gente considerar, por exemplo, lá na fórmula de Bhaskara, né? X é igual, aí a gente tem um valor 3 mais raiz de menos 15, por exemplo. Eu posso fazer um abuso de notação aqui e pensar que a raiz de 15, de menos 15, é igual a raiz de menos 1 vezes 15, que dá raiz de menos 1 vezes raiz de 15. Então, esse cara seria o meu I, que é o I, a raiz de 15. Beleza? Então, esse número aqui ficaria x é igual a 3 mais I raiz de 15. Essa é uma possibilidade para o I. Beleza? Do ponto de vista mais algébrico. E aí, é claro, se o I ao quadrado, o I é igual a raiz de 1, a gente pode também olhar simplesmente fazendo o I quadrado igual a menos 1. Beleza? Então, quando a gente... Aí, nesse caso aqui, a gente tem um exercício muito comum que é o que? O I é o próprio I. O I é igual a I. Mas se eu pensar aqui na potenciação, como eu conheço mesmo, então o I elevado a 1 vai dar I. Eu posso fazer o I elevado a 0, definir da mesma forma que nos reais, pensando que o I elevado a 0 vai dar 1. O I ao quadrado vai dar menos 1, também decorre da definição. Consequentemente, o I ao cubo, que é igual o I vezes o I quadrado, vai dar menos I. A partir daqui, o I à quarta, por exemplo, é o I quadrado vezes o I quadrado, que dá menos 1, vezes menos 1, que dá 1. O I à quinta já vai dar o I à quarta vezes o I, que é igual o próprio I, né? Já que o I à quarta é 1. E assim a gente vai tendo esse padrão de repetição. Aqui, 1i menos 1, aqui está errado, né? Falei, mas digitei outra coisa. Por definição, i quadrado é menos 1, então fica 1i menos 1i. Então, um exercício natural aqui, se pergunta, é calcular potências de i. Quanto que dá o i elevado a 32? Beleza? E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu sei que eu só preciso olhar para o resto, né? Porque o 5 repete, o 5 repete, o 6 repete, o 10 repete. Sempre vai voltar para esse grupo aqui, ou 1, ou i, ou menos 1, ou menos i. Então, basta eu dividir o 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, 3 não dá, então já tem que fazer direto. 4 vezes 7 dá 28.
4 vezes 8, 32. 4 vezes 8. Então, aqui, que dá resto 0. Então, esse cara vai ser o próprio 1. Beleza? Ah, por que isso, professor? Ó, I elevado a 32 é igual a I. O 32 é quantos? 4 vezes 8. Não é? Então, o I elevado a 4 elevado a 8. Essa não é a propriedade de potenciação. Só que o I elevado a 4 dá quanto? 1, tá vendo? Então, é 1 elevado a 8, que é a mesma coisa que 1. Então, no final das contas, quando a gente faz esse camarada aqui, esse passo aqui dentro sempre vai ficar 1. Se fosse, por exemplo, 41. Se fosse 41, I elevado a 41. Quando a gente fizesse 41 dividido por 4, o que eu ia ter? 10. 10 vezes 4, 40. Para 41 sobrou 1. Então, eu já adianto que esse cara vai dar I. É o mesmo resto aqui. O resto está associado aqui com essa potência do 0 até o 3. Por que isso, professor? Já vou dizer que esse cara dá I. Vou dizer aqui, rosinha. I elevado a 41 é igual a I elevado a 40 mais 1. Sim ou não? Então, a gente coloca o múltiplo aqui, exato, né? Esse valor aqui vezes o 4, 4 vezes esse mais esse, porque 41 é igual a 4 vezes 10 mais 1. Esse cara vezes esse mais esse. Bom? Então, o que eu faço? I é 40. Agora, pela regra da potenciação, isso é I elevado a 40 vezes I. Só que o I a 40, eu também não sei. Por que isso me ajuda? Eu posso fazer o mesmo passo que eu fiz aqui em cima. Isso não é I elevado a 4 elevado a 10? E você faz o produto aqui, né? 4 vezes 10. E isso é 1, porque I a quarta dá 1, tá vendo? Elevado a 10 vezes I. 1 elevado a 10 dá 1, sobrou só o I aqui. Beleza? Então, quando você estiver fazendo aí nas contas práticas, esses de baixo aqui que eu fiz, você não vai precisar. Estou fazendo porque didaticamente estou te mostrando aí que de fato faz sentido, beleza? Mas os exercícios em geral vão pedir para você fazer. Você só basta fazer essa conta, mostrou essa continha aqui e já colocou, já olhou para o resto aqui, já colocou direto o valor, beleza? E por fim, do ponto de vista algébrico, o I é dado pelo par 0, 1. Beleza? Então, a gente sabe do ponto de vista algébrico que eu tenho A e B. Pela soma, eu sei que isso é A0 mais 0B. Okay? Se eu chamar esse cara de A, observe, esse camarada aqui, ó, ele vai ser exatamente B0 vezes 0,1. Lá pelo produto, primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo, 0, que já está aqui. A segunda coordenada, os extremos. Real de um vezes imaginário do outro, mais imaginário do um vezes real do outro. Da B, está aqui. Então, esse camarada aqui, no final das contas, ficaria um B. Essa parte ficaria assim, A mais B vezes 0,1, que é o meu I. A mais BI. Beleza? Então, do ponto de vista geométrico, se eu estou falando de geometria, né, eu tenho então a possibilidade de colocar esses caras no plano de Argand-Gauss, por exemplo. E aí eu posso pensar esses caras aqui, botar a graduação. Esse cara aqui é o I.
0,1. Beleza? Então, o produto do i para o número real, para o número complexo, se eu tiver a mais bi, isso é o z. Beleza? Meu z está aqui, um a mais bi. Qualquer. Tem um b aqui. Beleza? Se eu fazer z vezes i, qual vai dar o resultado? Menos b mais ai. Então, esse cara vai vir para cá, menos b, e esse cara vai vir para cá. E o meu novo eixo vai ficar aqui. Novo vetor, né? Cor. Aumentei o tamanho aí. Não tem nada a ver. Isso. Sempre ficou melhor. Então, o rosinha está aqui. Menos B, embolou um pouco aqui, mas... E o A. Agora, esse cara aqui é exatamente uma rotação de 90 graus do meu vetor original. Beleza? É claro que a gente teria que mostrar isso, né, com mais detalhes. Você tem que entender o que é uma rotação, como verificar se dois vetores ou se dois segmentos de reta são perpendiculares, mas em uma outra ocasião a gente pode fazer isso, tá? Mas o efeito da multiplicação pelo vetor i é uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, beleza? Então, recapitulando, nós temos a unidade i como sendo a raiz do menos 1, né? Isso vai aparecer muito quando a gente estiver fazendo equação de segundo grau, que envolva delta negativo, então a gente vai usar essa estrutura aqui, beleza? E aí decorre naturalmente então que o i ao quadrado é o menos 1, isso dá para a gente trabalhar com potência e tem esses perfis de exercícios aqui, potências de i, muito clássico nessa parte do conteúdo, tá? No estudo básico de números complexos. E por fim, uma parte não tão divulgada assim, que é a parte geométrica, o efeito da multiplicação, por exemplo, do número i, que é essa rotação aí de 90 graus no sentido anti-horário do vetor que está sendo multiplicado. Beleza? Se ficar qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito, fica o convite, se inscreva, porque a gente está nesse processo de construção. Se você está vendo em um outro momento, já vai ter aí a série completa. Se tiver sugestões de outras séries, pode colocar aí. E agora é só praticar.